Olá, pessoal. Sou eu novamente, a estagiária Viviane Marques, e nós vamos iniciar a terceira semana do sexto bimestre, vai do dia 7 do 6 até o dia 11 do 6. O conteúdo programático para essa semana é sobre as pteridófitas, sobre a sua reprodução, e nós vamos começar a falar sobre as gimnospermas, a sua reprodução, a polinização e a germinação das gimnospermas. Então, nós estamos na página 80 a 84 do livro didático. Então, na aula passada, nós falamos sobre as briófitas, que são as hepáticas, as antóceras e os musgos. As briófitas, elas são plantas avasculares, que elas não possuem o sistema do xilema e do floema, e são plantas consideradas de porte pequeno. Então, como nós vimos, as briófitas elas não possuem os tecidos verdadeiros. Então, elas levam esses nomes de filóides, rizóides e cauloides. E as briófitas elas são dependentes da água para reprodução. Para dispersão na sua reprodução, elas usam os esporos. E nós vimos também que as briófitas elas possuem duas porções, o gametófito e o esporófito. Então, o gametófito das briófitas é a fase mais duradoura. É a fase que ela faz a fotossíntese, a fase sexuada e a fase haploide. Já no esporófito, é a fase temporária dessa planta. É a fase em que não ocorre ali a fotossíntese, a fase assexuada e a fase diploide. Já que a gente já falou das briófitas, né, que nós vimos na aula passada, então agora nós vamos começar a falar sobre as pteridófitas. Então, durante os anos, apareceram novas características, né, nas plantas. E nas pteridófitas ocorreu ali a aparição dos vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. Então, aqui a gente tem as samambaias, que é um exemplo de pteridófitas, que tem tubos para a condução de nutrientes e seiva. Além, né, dessas pteridófitas, elas possuírem o caule e folhas maiores do que as briófitas. Então, as pteridófitas são vegetais vasculares que possuem raiz, folha e caule diferenciados e com funções específicas. Elas são o primeiro grupo de plantas vasculares que surgiu na superfície da Terra. Os fósseis dos precursores das traqueófitas são chamadas de traqueófitas porque elas possuem o xilema e o floema e que tem como principal elemento do xilema e do floema uma célula chamada de traqueide. Então, elas são chamadas de traqueófitas. E elas datam de 420 milhões de anos atrás. Então, acredita-se que em algum momento da era paleozoica, entre 542 a 251 milhões de anos atrás, a geração esporofítica de uma traqueófita produziu um novo tipo de célula, a traqueide, a qual está presente em todas as traqueófitas e compõe o tecido vascular do xilema. Então, lá na era paleozoica, acredita-se, né, que naquela geração esporofítica de uma planta briófita, uma planta sem o sistema condutor, produziu esse tipo de célula, essa nova célula diferente ali, a traqueide. E aí deu o surgimento desse sistema do xilema e do floema. Então, a célula, a traqueide, é o principal elemento condutor da água do xilema nas pteridófitas e gimnospermas. Nas angiospermas, que a gente vai ver na aula que vem, o elemento de vaso é o principal componente do xilema. A existência de um sistema vascular possibilitou que essas plantas atingissem alturas maiores, como é o caso de algumas samambaias arbóreas do gênero Cyathea, que podem atingir mais de 20 metros de altura. Além das samambaias, essas plantas são representadas pelos licopódios, pelas cavalinhas, pelas psilófitas e entre outras. Então, aqui a gente tem uma ilustração de uma célula traqueide. Então, a gente vê que é uma célula alongada e toda cheia de poros. Então, as traqueídes, elas possuem a parede celular mais rígida, né? Em razão da impregnação da lignina e que vai auxiliar na sustentação da planta.
Essa lignificação não ocorre nas células do floema, só nas células do xilema. Então, o que vocês acham? Qual é a vantagem de uma planta atingir maiores alturas em um ambiente com a incidência de luz solar? Então, as plantas, quanto mais elas conseguem ser altas, quanto mais elas conseguem atingir maiores alturas, elas conseguem captar melhor a luz solar. E elas vão sombrear as plantas que são mais baixas. E a maior quantidade de luz solar, ela vai resultar no aumento da taxa fotossintética, que é o processo essencial no desenvolvimento e a sobrevivência das plantas. Os gametas das pteridófitas, eles possuem o flagelo também, como nas briófitas. Então, nós vimos que nas briófitas, os gametas, como anterozoides, eles possuem o flagelo e eles necessitam da água da chuva para fazer a fecundação. E aqui, nas pteridófitas, também é o mesmo mecanismo. Por isso, esse grupo de planta depende da água para sua reprodução. E este também é um dos motivos pelos quais as plantas vasculares sem sementes são mais comuns em ambientes úmidos na atualidade. Então, as plantas vasculares sem semente, as pteridófitas, elas incluem 4 filos: as licófitas, as psilófitas, as esfenófitas e as pterófitas. Então, aqui a gente tem uns exemplos, né? Então, as avencas, as samambaias, os licopódiums, a selaginela, as esfenófitas e as psilófitas. Atualmente, as samambaias, o filo da pterófita, são os representantes mais abundantes e diversificados das pteridófitas, né, das traqueófitas sem sementes, e possuem mais de 12 mil espécies. Então, aqui a gente tem alguns representantes das pteridófitas, como o Psilotum nudum, representante da psilotofita, o Equisetum sp, que é um representante do filo da esfenofita, o Dicksonia antártica, representante da pterofita. Então, a Dicksonia, que é este indivíduo aqui, essa espécie aqui, ele pode atingir 6 metros de altura. Essa espécie aqui, o Equisetum, ele pode atingir 60 centímetros de altura. O Psilotum pode atingir 50 centímetros de altura. E tem a Selaginela, que não está representada aqui, que pode atingir 15 centímetros de altura. Então, o sistema vascular das pteridófitas, ele é composto por 2 tipos de tecido, o xilema e o floema. O xilema, ele transporta substâncias absorvidas pela raiz, como a água e os sais minerais, que é chamado como seiva do xilema, para as demais partes da planta, onde serão utilizadas como exemplo na realização da fotossíntese. Então, as pteridófitas, elas absorvem a água e os sais minerais aqui do solo e distribuem para as demais partes aqui da planta. Já o floema, ele é o tecido vascular que transporta açúcares, a seiva do floema, que são os produtos da fotossíntese das regiões de produção, que são geralmente as folhas, ou armazenamento para áreas onde as substâncias serão utilizadas ou armazenadas, incluindo as raízes. A seiva do xilema é também conhecida como a seiva bruta e inorgânica, e a seiva do floema é também conhecida como a seiva elaborada ou orgânica. Então, aqui também a gente pode falar que o xilema, ele é um vaso ascendente e o floema um vaso descendente. Bom, qual é a vantagem da existência do sistema vascular nas plantas com relação à distribuição de substâncias no ser vivo? Então, pessoal, o sistema vascular, ele permite a melhor troca, uma troca mais eficiente dessa planta de substância entre as partes aéreas da planta e as suas raízes. Então, é como se fosse o nosso sistema circulatório e garante, né, uma distribuição eficiente em todo o corpo da planta. Aqui nós temos um pouquinho da morfologia das pteridófitas. Então, aqui a gente tem o esporófito da pteridófita, que é um esporófito de samambaia, a geração mais duradoura e vascular.
E o gametófito, que é chamado de prótalo ou prótalo, também de uma samambaia aqui representada, a geração menos duradoura e avascular, autótrofa, ou seja, ela faz a fotossíntese e independente do esporófito, ela não depende do esporófito para sobreviver. Então, aqui a gente vê que tem uma diferença das briófitas. No caso das briófitas, a fase duradoura era o gametófito, e aqui a fase duradoura é o esporófito. Então, olha, vamos ver aqui um pouco das partes do esporófito. Então, aqui a gente tem a folha, as raízes, o rizoma, que é o caule, o báculo, que são folhas jovens, elas ficam assim enroladinhas, os folíolos e os soros, que a gente vai ver mais para frente. Um zoom, as imagens com zoom dessa estrutura. Então, vamos falar agora sobre a reprodução das pteridófitas. Então, nas pteridófitas, o esporófito ele é dominante em relação ao gametófito. Ele não depende dela para sua nutrição, como a gente viu lá nas briófitas. Então, trata-se de uma estrutura permanente, que apresenta grande diferenciação anatômica e morfológica. Já o gametófito, ele é pequeno, raramente apresenta mais de 1 ou 2 centímetros de altura. E efêmero, ou seja, de pouca duração. Então, é a fase transitória. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de uma folha. Então, quando a gente pega uma samambaia e olha atrás das folhas dela, às vezes a gente vê umas bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de soro. O soro, quando a gente dá o zoom aqui, a gente tem uma ampliação dessa imagem. O soro, ele é um conjunto de esporângios. Então, esse daqui é o soro e cada bolinha dessa daqui é um esporângio. Então, quando a gente dá uma ampliação ainda nesse esporângio, em uma bolinha dessa, nós vemos aqui que dentro desse esporângio, nós temos vários esporos. Bom, aqui a gente tem uma representação do ciclo de vida da samambaia. Então, aqui no número 1, nas samambaias, o esporófito ele vai produzir aglomerados de esporângios, conhecido como soros, as quais se localizam na face inferior da folha ou em suas bordas. Nos soros, os esporângios possuem células que sofrem a meiose e originam esporos, estruturas haploides. Então, aqui a gente tem o soro, a gente tem o esporângio. Esse esporângio, ele vai produzir os esporos, como a gente viu naquela foto passada, e esses esporos eles vão ser liberados. Então, aqui na fase 2, o esporo ele é liberado no ambiente e inicia-se sua germinação por meio de inúmeras mitoses, resultando na formação do gametófito. Este se desenvolve rapidamente, é uma estrutura membranosa achatada, o prótalo ou o gametófito, dotado de rizóides que se fixam no substrato. Então, a gente também viu ali atrás, né, nos slides passados, que esse daqui é o gametófito das pteridófitas. Na fase 3, o gametófito prótalo é haploide, multicelular e apresenta os gametângios em sua superfície ventral. O anterídeo origina os anterozoides, como a gente já viu nas briófitas, que são multiflagelados, e o arquegônio origina a oosfera imóvel. Então, aqui a gente tem, né, o arquegônio, que é a estrutura reprodutora feminina, e o anterídeo, que é a estrutura reprodutora masculina, com os gametas masculinos, o anterozoide. Então, o anterozoide, ele vai precisar da água para sua reprodução, então ele vai precisar da água para ele nadar e encontrar ali a oosfera e se fundir a oosfera, formando o zigoto. Depois da formação do zigoto, nós temos a formação do esporófito jovem. Então, o esporófito jovem, ele vai posteriormente se transformar num esporófito maduro. Então, aqui no esporófito maduro, o embrião ele é inicialmente nutrido pelo gametófito, mas como seu desenvolvimento é rápido, logo ele se torna uma planta independente, o esporófito, com raízes, então o gametófito ele vai se desintegrar, ele vai sumir. E o ciclo das pteridófitas aqui se reinicia. Então, aqui a gente tem uma curiosidade, né, pessoal? Na verdade, é um alerta, né?
A samambaia dicksonia, ela é popularmente conhecida como samambaia imperial ou samambaia-açu. Ela é uma planta nativa da Mata Atlântica. Do seu caule, ele é extraído o xaxim, que ele é utilizado na fabricação de vasos e também no substrato, para substrato de plantas ornamentais. Então, essa espécie, a dicksonia, ela leva cerca de 60 anos para atingir o seu tamanho adequado e para produzir, né, o xaxim, o que torna a comercialização inviável. E, além disso, a extensa extração, né, ele contribuiu para a devastação das florestas nativas da Mata Atlântica. E, com isso, essa atividade passou a ser proibida e considerada um crime ambiental. Então, essa espécie ela é uma das várias espécies que estão ameaçadas de extinção, pelo fato dessa exploração comercial ser muito grande, né? Então, é só uma das espécies que já estão ameaçadas de extinção. Então, aqui a gente tem um resuminho sobre as pteridófitas. Então, as pteridófitas, elas possuem os filos das licófitas, das psilófitas, das esfenófitas e das pterófitas. São plantas consideradas plantas vasculares, pois elas possuem o xilema e o floema. São plantas consideradas com porte maior que quando se comparadas com as briófitas. Elas possuem os tecidos verdadeiros, como as folhas, as raízes e os caules, e elas dependem da água ainda para sua reprodução, como nas briófitas. A dispersão também pelos esporos. E as pteridófitas possuem também a sua porção do gametófito e do esporófito. O gametófito é também chamado e conhecido por prótalo ou protalo, que é uma fase haploide e faz parte da fase sexuada dessa planta. O gametófito, ele possui clorofila, ele faz a fotossíntese e ele é a fase temporária dessa planta. Já o esporófito, ele é a fase diploide, a fase assexuada, também clorofilado, também faz a fotossíntese e faz parte da fase duradoura dessa planta. Então, vamos começar a ver agora sobre as gimnospermas. Então, nós vimos, né, as briófitas, nós vimos as pteridófitas e agora a gente vai ver sobre as gimnospermas. Então, com o passar dos anos, surgiu uma nova característica nas plantas, como o surgimento das sementes. E aí surgiu esse primeiro grupo de plantas que possuem as sementes. Então, as gimnospermas nós temos como exemplo as araucárias, que são plantas sem flor, com pólen e sementes. Então, as primeiras plantas produtoras de sementes, chamadas de gimnospermas, elas datam de 360 milhões de anos atrás. Na época do seu surgimento, ocorreram mudanças climáticas muito bruscas na Terra. O clima tornou-se mais seco e frio, prejudicando as briófitas e as pteridófitas. Esse clima favoreceu no desenvolvimento de espécies de gimnospermas, plantas mais resistentes que se tornaram um grupo vegetal dominante durante o período Mesozoico, entre 251 e 65,5 milhões de anos atrás. Então, hoje nós vemos que, por exemplo, no Brasil, que as gimnospermas elas são presentes principalmente na parte sul, né? Na região sul do Brasil. E por que o novo clima terrestre ele prejudicou a existência das briófitas e das pteridófitas? O que vocês acham? Então, essas plantas elas dependiam da disponibilidade da água para se reproduzir, como a gente já havia dito. E a maioria delas não suportava a escassez da água no ambiente. E isso eram as características desse novo clima terrestre, que prejudicou elas, acabou prejudicando as briófitas e as pteridófitas, viabilizando o surgimento das gimnospermas. Então, o surgimento das gimnospermas trouxe novidades evolutivas, como a presença da semente e do grão de pólen. A semente proporcionou proteção, pois o embrião ele estaria envolvido em um tecido nutritivo e por uma casca, e o grão de pólen ele possibilitou que a planta se reproduzisse sem depender da água. Este grupo representou a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Então, as briófitas e as pteridófitas, elas necessitam, né, da água para sua reprodução.
Já aqui nas gimnospermas, elas não precisam da água para sua reprodução. Então, elas conquistaram de vez o ambiente terrestre. As gimnospermas são um grupo de plantas vasculares com sementes e sem flores, ou seja, elas possuem xilema e floema, sementes, mas elas não possuem as flores. Então, as sementes são chamadas de nuas porque elas não possuem o fruto para proteção dessa semente, como no caso das angiospermas que a gente vai ver na aula que vem. Os representantes das gimnospermas podem atingir grandes alturas, chegando a ultrapassar 100 metros, como é o caso das sequoias. Apesar de atualmente existirem apenas cerca de 750 espécies de gimnospermas, ainda é possível encontrar grandes áreas terrestres cobertas por esse grupo de plantas, como as florestas de coníferas, no hemisfério norte, e as florestas das araucárias aqui no Brasil, que também é conhecida como a floresta ombrófila mista. E ela faz parte, uma das formações vegetais que faz parte da Mata Atlântica. As plantas desse grupo comumente apresentam canais resiníferos, que são canais que secretam a resina, pessoal. A resina ela é uma substância que ela tem como função a proteção dessas plantas. E esses canais eles são presentes em plantas que têm grande porte, como as gimnospermas. Diferentemente das briófitas e das pteridófitas, que produzem apenas um tipo de esporo, chamado de homosporia, como a produção dos esporos masculinos, os anterozoides, que a gente viu nas briófitas e nas pteridófitas. As plantas vasculares com sementes, elas são heterósporas, ou seja, elas vão produzir diferentes tipos de esporos. Então, vai ter a produção dos esporos masculinos, conhecidos como micrósporos, e a produção dos esporos femininos, chamados de megásporos, em dois tipos diferentes de esporângios, como o microesporângio, que vai produzir os esporos masculinos, e o megaesporângio, os esporos femininos. Então, a gente tem que sempre lembrar que quando nós temos microesporos, microesporângios, isso aqui está relacionado com a produção de esporos masculinos, que é chamado de micro. Já no feminino é chamado de mega, que são esporos maiores. Esses esporângios são agrupados em estruturas especializadas e bissexuais, ou chamadas de cones ou estróbilos. Aqui a gente tem uma foto de um estróbilo, que são pinhas. São formados por folhas modificadas em torno do esporângio, organizados em um eixo. Eles podem estar presentes em uma mesma planta, denominada monóica, como a gente já viu, o mesmo pinheiro, a mesma árvore, a mesma araucária, ela pode ter tanto estróbilos femininos como estróbilos masculinos, e quando a gente fala aqui que é dioica, quer dizer que uma planta ela só vai ter estróbilo masculino e só outra planta vai ter os estróbilos femininos. Nas gimnospermas, o megasporângio é envolto e protegido por um tecido do esporófito, o tegumento, o qual, juntamente com o megasporângio e o seu esporo, formam o óvulo. Após a formação do embrião, surge ao seu redor um tecido nutritivo, aqui, como a gente vê aqui. Então, aqui no meio a gente tem o embrião e envolto aqui do embrião tem esse tecido nutritivo, destinado à sua nutrição durante o seu desenvolvimento. Todo óvulo origina a semente. Então, esse daqui, a semente, o pinhão, na verdade, esse aqui é uma semente de pinhão, ele é originado após a fecundação do gameta masculino com o gameta feminino. E esse óvulo, ele vai virar a semente, ele vai se transformar na semente. Então, aqui a gente tem sementes de pinhão formados pelo esporófito jovem, embrião, pelo tecido nutritivo e pela camada protetora, a casca. Então, essa camada aqui marrom, meio avermelhado aqui do lado de fora é a casca. Então, os estróbilos masculinos, eles consistem em um eixo que comporta microsporófilos. Essas folhas especializadas contêm os microesporângios, onde são formados os grãos de pólen.
Esses grãos de pólen apresentam duas alas, como bexigas de ar. Essas formações são muito eficientes no transporte do vento desses grãos. Então, aqui a gente tem um grão de pólen já formado, né? Aqui a gente tem os sacos aéreos, que são bexigas de ar e facilita no transporte desse pólen pelo vento. E aqui a gente tem a formação do grão de pólen. Então, aqui a gente tem a célula-mãe. Essa célula-mãe ela vai sofrer a meiose. Quando sofre a meiose, ela vai originar 4 células filhas, que são chamadas de micrósporos. E esses micrósporos, eles vão se desenvolver e se formar ali o grão de pólen. O grão de pólen, ele vai apresentar células no seu interior, como a célula protalar, que vão sofrer a degeneração, a célula germinativa, que vai dar origem mesmo ao gameta, e a célula vegetativa, que vai dar origem ao tubo polínico. Já aqui no feminino, então, nós temos uma pinha, né, um cone feminino. Essa pinha, ela vai ter essas folhas aqui diferenciadas. Essas folhas diferenciadas, elas apresentarão no seu interior óvulos ou megasporângio. Esse óvulo ou megasporângio, ele possui ali dentro uma célula-mãe. Essa célula-mãe, ela sofre meiose e origina 4 células filhas haploides. 3 dessas células, elas vão se degenerar e vai ter só uma célula que vai ser a célula funcional. Essa célula funcional, ela vai ser chamada de megásporo, ou seja, esporo feminino. Então, aqui a gente tem a micrópila, onde vai ser conectado o grão de pólen e vai surgir o tubo polínico para encaminhar o gameta até a oosfera, que a gente encontra aqui embaixo, dentro da estrutura feminina. Então, a gente ainda tem aqui o arquegônio, a oosfera e o saco, aqui, essa região amarela aqui, ele é chamado de saco embrionário. Então, aqui é um óvulo maduro, pronto para fecundação. Então, aqui a gente tem os estróbilos, ou pinhas. Então, aqui a gente tem um esporófito. No caso aqui, nós temos 2 esporófitos que são dioicos. Então, cada um apresenta um tipo de sexo. Aqui nós temos o cone masculino. Então, nesse cone masculino vai ter aquela célula que vai sofrer a meiose, vai formar os esporos, os grãos de pólen. Então, aqui a gente tem o grão de pólen com seus sacos aéreos, que facilita na locomoção no ar. Então, esses grãos de pólen, eles são levados pelo vento. E aqui, vamos voltar aqui agora no esporófito feminino. O esporófito feminino tem o cone, tem a pinha ali, com as estruturas femininas. Essas estruturas femininas também apresenta ali a célula-mãe. Essa célula-mãe, ela vai sofrer meiose, vai transformar em 4 células filhas. As 3 células filhas que não são funcionais vão sofrer a degeneração. E a célula que é funcional vai dar origem ali à oosfera. Então, no encontro ali dos grãos de pólen levado pelo vento, esses grãos de pólen eles vão formar esse tubo polínico, que vai direcionar os gametas masculinos até o óvulo para ser fecundado. Então, aqui a gente tem, né, a formação, depois da fecundação, a gente tem a formação do embrião. Após a formação do embrião, o óvulo feminino, ele vai se transformar no que nós conhecemos como semente. Então, ele vai ter o embrião no meio, vai ter o tecido nutritivo para o embrião e a casca. Então, quando esse embrião, essa semente, ela cai num solo ali que o ambiente esteja favorável, ela vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Então, aqui a gente tem, de novo, né, a ilustração. Então, aqui é o embrião aqui no interior, o tecido nutritivo e a casca. As gimnospermas atuais, elas abrangem 4 filos, as cicadófitas, as ginkófitas, as guinetófitas
e as coníferas. Então, aqui a gente tem um representante de cada filo. Vale ressaltar, as guinetófitas, elas possuem uma espécie apenas nesse filo, que é a ginkgo biloba. A ginkgo biloba é uma espécie de planta chamada de espécie decídua, ou seja, em numa época do ano, essa árvore ela vai soltar todas as suas folhas. E isso é um mecanismo de sobrevivência, ou seja, ali naquele momento, ali naquele período de tempo, naquele período de ano, não está sendo favorável para a absorção de água e nutrientes. Para poupar o gasto de energia, essa planta ela solta essas folhas e faz a reserva para sua sobrevivência. As coníferas são as representantes mais numerosas, compreendendo mais de 550 espécies. Dentre elas, as sequoias e os pinheiros. Então, aqui a gente tem duas representações, né? Então, aqui a gente tem uma sequoia gigante do filo das coniferófitas e aqui a ginkgo biloba, que é o único representante do filo da ginkgofita. Então, a ginkgo biloba, ela pode atingir até 35 metros, enquanto que a sequoia gigante, ela pode atingir 83,8 metros de altura. Mas nós temos espécies dentro das gimnospermas que passam dos 100 metros de altura. Sobre a reprodução das gimnospermas. Então, a redução do gametófito continuou ao longo da evolução das plantas terrestres. Então, chegando a se tornar microscópico nas plantas vasculares. Então, aqui a gente não tem mais aquele esqueminha como a gente via das briófitas, os gametófito e o esporófito. Então, aqui, o gametófito ele já se torna microscópico. Então, o que a gente vê aqui são esporófitos. Então, há um domínio do esporófito sobre o gametófito, o qual se desenvolve dentro do megasporângio, uma vez que o megasporo não é liberado no ambiente. Além disso, elas possuem reprodução independente da água. Então, aqui a gente tem um ciclo, né, de vida do pinheiro. Então, aqui no número 1, o esporófito adulto, ele contém os estróbilos masculinos e femininos, né? Então, aqui é um esporófito monóico. Algumas espécies, elas podem ser dioicas, como a gente viu ali uma representação nos slides passados. Então, pela meiose, as células contidas no microsporângio originam os micrósporos nos cones de pólen masculinos, antes de serem liberados no ambiente. Os micrósporos dividem-se por mitose, originando o gametófito masculino, que no caso das gimnospermas não forma os anterídeos, tá, pessoal? Parcialmente desenvolvido, o grão de pólen e formado por 4 células. O grão de pólen ele é disperso principalmente pelo vento, como a gente viu lá atrás. Então, aqui a gente tem o processo, né, o microsporângio. Então, dentro do microsporângio, a gente tem o microsporo, que vai formar os grãos de pólen. Então, aqui no estróbilo feminino, nós temos o megasporângio, que é diploide, 2 N's, e o óvulo. Ao encontrar o cone feminino dotado de óvulos, o grão de pólen ele produz o tubo polínico, como a gente já havia falado. Então, aqui tem o tubo polínico e o grão de pólen e o óvulo, que ele vai se alongar, né, através da micrópila, abertura no tegumento, e ele vai seguir pelo tecido feminino. Em paralelo ao alongamento do tubo polínico, ocorre a meiose do megasporângio, dando origem a 4 megásporos, 2 dos quais apenas um é funcional, como a gente havia falado. Então, tem a célula-mãe ela dá origem ali a 4 células filhas pela meiose. As células filhas que não são funcionais, elas vão sofrer a degradação e vai sobrar apenas uma célula que é a funcional. O megásporo funcional fica retido no interior do megasporângio e origina o megagametófito, que contém o arquegônio, formador das zoosferas. Ao mesmo tempo, no interior do tubo polínico são formadas 2 células espermáticas, que atuam como gametas masculinos. Então, nessa etapa, o grão de pólen ele já é considerado um grão de pólen maduro. Quando o tubo polínico ele alcança o gametófito feminino, as células espermáticas
são liberadas no gametófito feminino. Uma delas degenera e a outra une-se à oosfera, que ocorre ali a fertilização. Então aqui a gente tem as células espermáticas, o tubo polínico e a oosfera. Então ocorre ali a fecundação, a fertilização e a formação do embrião. Então o zigoto resultante da fertilização, ele vai dividir-se várias vezes, formando o embrião, o esporófito jovem, o qual fica dentro da semente e, em condições ideais, ele vai germinar e dar origem a um novo esporófito adulto, dotado de estróbilos, as pinhas, masculinos e femininos. Então, aqui a gente tem todo o ciclo. Aqui, o esporófito jovem. Polinização e germinação nas gimnospermas. O processo de transferência do grão de pólen, o gametófito masculino, ou o gametófito feminino, recebe o nome de polinização. No processo das gimnospermas, o principal agente polinizador é o vento, e este processo é denominado anemofilia. Após a formação do embrião, então aqui a gente tem a liberação de grãos de pólen, né, em pinos, essa espécie Pinus silvestres. Os grãos de pólen podem apresentar adaptações anatômicas que facilitam o seu transporte pelo vento. Após a formação do embrião, ele entra em estado latente, ou seja, cessa o seu desenvolvimento. Enquanto isso, a semente ela amadurece e é liberada no ambiente. Então, cerca da metade das espécies das coníferas, elas possuem os tecidos macios e carnosos associados às sementes. Então, favorece na dispersão pelos animais. A partir disso, sobre as condições adequadas, ocorre a germinação da semente, ou seja, a retomada do desenvolvimento do embrião. As condições necessárias para a germinação envolvem, por exemplo, a maturação do embrião e a permeabilidade do envoltório da semente à água e ao gás oxigênio. As quantidades adequadas de água, o gás oxigênio e a luz solar, entre outras condições. Algumas sementes podem permanecer latentes por longos períodos de tempo. Tal comportamento garante uma vantagem das plantas com sementes a sem sementes, pois o embrião das briófitas e das pteridófitas, eles se desenvolvem em esporófito, independentemente das condições ambientais, aumentando as possibilidades de morte do indivíduo. Então, qual é a importância da polinização para as plantas com sementes? Então, a polinização das plantas com sementes possibilita o movimento do gameta masculino e a fertilização na ausência da água líquida. Então, aqui a gente tem uma outra curiosidade, né, que é uma lenda da gralha azul, que faz parte do folclore paranaense e conta a história da amizade entre um corvo e uma araucária, que é uma planta pertencente ao grupo das gimnospermas. Então, certa noite, um lenhador tentou derrubar uma araucária para obter sua madeira. Um corvo, que costumava dormir na copa da árvore, acordou assustado e, temendo pela vida da árvore, voou ao céu em busca de ajuda. Lá encontrou um anjo que lhe designou uma missão de cuidar e defender das araucárias na terra. O anjo também lhe disse que, conforme retornasse à floresta, sua penugem preta se tornaria azul, em gratidão à sua preocupação com a árvore. O corvo retornou tão rápido que a sua cor não mudou por completo. As penas da cabeça e do peito e da parte das costas permaneceram negras, enquanto o resto de seu corpo tornou-se azul. Após a mudança de cor, o corvo passou a ser chamado de gralha azul. Desde então, zela pela sobrevivência das araucárias. A gralha azul, essa espécie desse pássaro, ele alimenta-se dos pinhões das araucárias, principalmente pela espécie Araucária angustifolia, e ele enterra os pinhões para comê-los em épocas de escassez de alimento. Porém, essa ave, ela geralmente não localiza todas as sementes enterradas, as quais elas acabam germinando as sementes e contribuindo para a conservação da espécie dessa gimnosperma. Então, nós vimos que nas gimnospermas possuem 4 filos: as conerofita, as cicadofita, as gnetofita e as gicgofita. Então, as gimnospermas, elas são consideradas plantas vasculares, pois elas possuem o xilema e o floema,
São plantas de porte grande, com tecidos verdadeiros, como as folhas, as raízes, os caules. Elas possuem uma reprodução independente da água, ou reprodução hidroindependente, que é pelo mecanismo do grão do pólen, do tubo polínico. A sua dispersão é pelas sementes nuas, né? O embrião, ele fica presente dentro dessas sementes. A estrutura reprodutora é uma estrutura reprodutora visível por meio lá dos estróbilos, que são as pinhas, né? Então, temos a estrutura reprodutora chamada de megaestróbilo, que é a estrutura reprodutora feminina, e o microestróbilo, que é a estrutura reprodutora masculina. O grão do pólen, ele é considerado o gameta jovem, e o tubo polínico, ele já vai ser considerado ali o gameta adulto. Essas plantas também têm as porções do gametófito e do esporófito. No gametófito é a parte haploide, a fase sexuada e a fase temporária. E o esporófito é a fase diploide, a fase assexuada e a porção mais duradoura dessas plantas. Então, aqui a gente tem uma relação, né, esporófito com gametófito dos grupos de plantas. Então, aqui nós temos as algas, as briófitas com seu gametófito, seu esporófito, as pteridófitas com seus gametófitos e os seus esporófitos, as gimnospermas com seus gametófitos e os seus esporófitos, e as angiospermas, que nós veremos na aula que vem. Bom, vocês deverão dar início às resoluções das atividades 8, 10, 13, 14, 15, 17 e 18, que estão na página 85, 86 e 87 do livro didático. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato com o professor pela plataforma do Classroom e no WhatsApp para vocês conversarem. Bons estudos!